Olá, boa tarde a todas as pessoas que estão acompanhando o Pauta Brasil. Sejam todas bem-vindas ao nosso programa da Fundação Perseu Abramo, programa que é retransmitido pelos canais parceiros da TV 247, da revista Fórum, do DCM. Bem-vindas. Hoje o nosso tema para diálogo é o tema da regulamentação do teletrabalho. Nós estamos aqui com Sidney Machado, que é professor de Direito do Trabalho na UFPR, e advogado. Bem-vindo, Sidney, obrigado por ter aceito o nosso convite. E estamos também com Clemente Grães Lúcio, professor universitário, sociólogo e diretor técnico do DIEESE. Bem-vindo também, Clemente. Muito obrigada por aceitar o convite da Fundação Perseu Abramo para esse diálogo. O nosso Pauta Brasil debate a conjuntura política, econômica, social do nosso país, toda segunda, quarta e sexta-feira. E já para a gente abrir essa discussão, abrir esse diálogo sobre a regulamentação do teletrabalho, vou passar para o Sidney para que ele possa fazer a sua primeira fala para a gente. Muito obrigado, Ellen. Cumprimento a você, a quem eu agradeço o convite da Fundação Perseu Abramo e dos sites parceiros da atividade. Cumprimento também o Clemente, sociólogo, amigo e grande estudioso das relações de trabalho. Bom, esse debate da regulação do teletrabalho é um tema não novo, mas com uma dinâmica de momento. Nós estamos hoje no dia da publicação de uma medida provisória que regulamenta o teletrabalho. Então, na minha primeira intervenção aqui, vou me deter em realçar, talvez, os pontos centrais dessa nova medida provisória, contextualizando com esse debate mais amplo da regulação do teletrabalho no Brasil. Pois bem, na sexta-feira, o governo informou que editaria uma nova medida provisória para regular o teletrabalho, e nós tomamos conhecimento hoje, pela manhã, que o governo editou a medida provisória 1108, que regulamenta o teletrabalho, mas também editou uma segunda medida provisória, a medida 1109, que reedita aquelas medidas emergenciais da pandemia. E também contempla medidas do teletrabalho. Bom, qual é a justificativa dessa nova medida provisória? Bom, o governo anunciou que quer modernizar o teletrabalho no Brasil. A rigor, olhando para a medida, pelo conteúdo da medida, já se identifica que ela cria regras, um regramento, uma regulamentação do teletrabalho distinta daquela que nós tínhamos na CLT, na reforma trabalhista de 2017, ela altera, e também ela cria mecanismos novos de flexibilidade e facilidades de adoção do teletrabalho. Então, basicamente, são essas as grandes linhas dessa nova medida provisória, de alterar o regramento que nós tínhamos até então, frágil, precário, nós tínhamos, e também de criar facilidades. Bom, acho que a regulação do teletrabalho no Brasil tem que ser pensada também no contexto um pouco mais recente, pelo menos, da reforma trabalhista, porque ela teve uma primeira regulamentação, foi em 2017, e depois, durante a pandemia, nós tivemos as regras, digamos, provisórias, emergenciais, que também facilitaram a adoção do teletrabalho. Eu acho que para um começo de diálogo aqui sobre a medida, eu destacaria 3 pontos, 3 temas, só para ter um panorama. Primeiro, quais são os conteúdos centrais dessa medida provisória 1108? Segundo, qual é o sentido mais amplo, mais geral, e alguma questão mais específica? E o terceiro ponto, um pouco de conclusão sobre os pontos que eu avalio já que são críticos dessa medida. Bem, então, começando pelo conteúdo. Bom, o conteúdo, o governo anunciou que estaria criando uma medida de um modelo híbrido de reforma de teletrabalho, criando uma segurança jurídica para as empresas, mas olhando para a lei, nós identificamos que a lei, a rigor, amplia muito o conceito de teletrabalho, tal como tínhamos regulamentado na reforma de 2017. Essa ampliação, a meu ver, se dá pela redefinição de que teletrabalho não é mais aquela atividade preponderantemente realizada fora das dependências da empresa, mas ela é um modelo híbrido. Então, essa é a primeira grande inovação.
e também define que o teletrabalho equivale ao trabalho remoto. Então, há uma ampliação, tinha uma disputa sobre o conceito de teletrabalho, em cada uma das legislações há um debate sobre o que é teletrabalho, trabalho remoto à distância. A meu ver, o sentido que a medida provisória quis empregar é ampliar completamente o teletrabalho, criando um modelo híbrido de trabalho presencial e também externo. Eu vejo aqui já um problema muito grande, porque ampliando esse conceito demasiadamente, nós ficamos sem uma noção muito clara do que é teletrabalho. Nós podemos conversar um pouquinho depois no debate. O segundo conteúdo que, ao meu ver, é bastante impactante da medida provisória é a criação de um modelo de contrato de prestação de serviço em teletrabalho por produção e tarefa. A medida cria o teletrabalho, nós já conhecíamos essa modalidade de trabalho por tempo, mas cria a possibilidade da conjugação de um teletrabalho à distância numa modalidade de remuneração por produção por tarefa. Por que faz isso a medida provisória? Porque ela quer, de imediato, indicar que esse contrato de trabalho ou de teletrabalho remoto, regulado por produção por tarefa, está excluído do regime de duração do trabalho, ou seja, não tem limitação de jornada. Isso já havia uma indicação na reforma de 2017, mas agora os mecanismos são aprimorados na legislação para deixar claro que essa modalidade fica fora da duração de trabalho limitada na CLT ou na Constituição a 8 horas. Tá? Bom, qual é o segundo ponto? Qual é o grande sentido dessas mudanças? Eu acho que, num aspecto mais geral, a medida provisória, o que ela quer é aumentar a liberdade de contratação das empresas do teletrabalho. Ela já teve uma experiência durante a pandemia, com as medidas provisórias. As medidas provisórias não foram renovadas, mas agora ela quer aprimorar isso, usou do laboratório da pandemia para aprimorar esse modelo e faz essa opção do modelo híbrido. É claro que fica evidente que a intenção mais objetiva da medida provisória é afastar completamente o teletrabalho do critério de limitação de jornada. Então essa figura do contrato de trabalho por produção e tarefa, que não é novo, isso sempre existiu, sempre foi possível, né? Mas a medida provisória tenta indicar que ele é praticamente incompatível com o controle de jornada, ou seja, com a limitação da jornada. Acho que esse é o objetivo, o sentido mais específico. E também um outro sentido que está transparente na medida provisória é que ela representa uma certa resposta do governo às decisões da Justiça do Trabalho. Durante a pandemia e depois da pandemia, há uma certa disputa, um certo conflito interpretativo sobre alguns pontos do teletrabalho. Se eles se é obrigatório o controle de jornada, se são devidas às horas extras. Eu acho que a medida provisória tenta imunizar um pouco essa jurisprudência trabalhista para indicar que ela, de fato, está fora desse controle de jornada e, portanto, a Justiça do Trabalho não poderia mais intervir, requalificando esse contrato como um contrato de jornada de 8 horas e assim por diante. Bom, quais são os pontos mais críticos? Bom, acho que há pontos críticos que são já conhecidos desde a reforma de 2017, que se mantiveram nas mudanças da pandemia e que agora são realçadas. Tá? O primeiro aspecto crítico agora, eu acho, é a regulamentação do teletrabalho via medida provisória. Ou seja, nós temos uma alteração da CLT, que foi feita bem ou mal por um projeto de lei, passou pelo Congresso, agora via medida provisória. Então, essa é uma novidade da regulação do teletrabalho. É certo que teve as regras da pandemia, mas tinha uma justificativa que eram transitórias. Agora seriam regras permanentes adotadas. O governo Bolsonaro, na verdade, retoma uma dinâmica das reformas que se iniciou em 2019, foram várias medidas provisórias, entre elas a carteira verde e amarela, liberdade econômica, foram feitas via medida provisória. E agora essa tônica
volta novamente com o teletrabalho. Acho que esse é um ponto crítico. O segundo ponto crítico que eu acho da medida é que ela realça muito, muito a unilateralidade da empresa, ou seja, o poder da empresa de regular o teletrabalho. Ela, claro, repete que as condições do teletrabalho se dão via contrato individual, mas nós sabemos que o contrato individual, na prática, implica na definição pela própria empresa, o empregado tem que aderir. Então, ela retira um pouco o Estado como regulador disso, e, claro, a negociação coletiva também não tem nenhum espaço nesse modelo que é realçado. E ela vai além, essa medida provisória, criando ressalvas de responsabilidade por pagamento de equipamento, dizendo que a empresa não tem essa responsabilidade. Um ponto, por exemplo, de interesse em regulação do teletrabalho é a reversibilidade dele ou não. A medida provisória deixa claro que isso cabe à empresa. Então, acho que esse é um ponto muito ruim de criar um espaço de regulação que é centrado novamente na empresa. E, claro, um dos temas, a meu ver, que são centrais na regulação do teletrabalho, do ponto de vista público, é a questão da jornada. E a medida provisória, acho que tenta fazer uma ofensiva muito forte para esvaziar todo o debate da regulação da jornada no teletrabalho. E o faz de um modo bastante amplo, porque, ao mesmo tempo que define o teletrabalho por tarefa, por produção, diz que não há controle, ou seja, cria quase uma nova modalidade contratual. Essa é uma leitura possível, eu acho, generalizando o teletrabalho e esvaziando todo o debate sobre a limitação da jornada, ou seja, esse que é um interesse muito público. Há muitos outros pontos, eu acho, de interesse hoje, que é uma disputa, um debate sobre a regulação do teletrabalho no mundo, mas no Brasil ainda nós estamos, acho que, envoltos nessa questão da forma da regulação, o papel que o Estado tem, o papel da negociação coletiva e a questão da jornada, que tornou-se, de fato, eu acho, uma grande fronteira para a regulação do teletrabalho. Eu paro por aqui só para dar permissão e a continuidade do debate. Muito obrigado. Muito obrigada, Sidney. Já já a gente retorna com mais comentários. E eu vou passar agora para o Clemente Gans Luz também, para poder fazer a sua fala inicial para a gente. Bom, boa tarde a todas e todos que nos acompanham. Prazer estar aqui com você, Ellen, com o Sidney, prazer reencontrá-los e nesse debate. Só complementando ali a minha apresentação, eu fui diretor técnico do Diese por 16 anos, atualmente trabalho na assessoria do Fórum das Centrais Sindicais, faço algumas consultorias, deixei de ser professor, então mais dedicado hoje a esse trabalho junto às centrais sindicais. E nesse trabalho, acompanhando, evidente, toda essa agenda geral do mundo do trabalho, uma agenda que as centrais sindicais têm desenvolvido junto ao Congresso Nacional, uma agenda bastante ampla de temas, de questões. Bom, o Sidney já fez uma boa síntese do que é o conteúdo dessa medida provisória. Eu queria só citar mais 2 ou 3 aspectos mais gerais. O primeiro dele é que o governo, na sexta-feira, anunciou uma série de medidas mais variadas, desde a formação profissional e formação na questão digital, liberação de microcrédito para microempresa, liberação de saque do fundo de garantia. Bom, tem uma série de medidas, regulação, inclusive, do Vale Alimentação, do ticket alimentação, e uma dessas medidas, que foi tratada, é justamente essa que o Cine reuniu aí em termos dos seus atributos, que é a regulação do teletrabalho. Então, o governo edita uma série de medidas, uma série de iniciativas, e nelas inclui essa discussão do teletrabalho. A primeira pergunta que a gente deveria tentar responder é se cabe a iniciativa por parte do Poder Executivo em regular, por meio de medida provisória,
uma questão como essa, da complexidade que é o teletrabalho, ainda mais considerando que a pandemia acelerou mudanças no uso dessa forma de relação laboral mediada por aplicativos, mediada por plataformas, mediadas hoje pela possibilidade de conexão sem nenhum tipo de cabeamento, ou seja, nós estamos aqui conversando, o meu equipamento, no caso, é um equipamento, a bateria sem conexão com energia, com Wi-Fi, portanto, sem conexão de cabo, fazendo, portanto, uma comunicação em tempo real, sem nenhum tipo de cabeamento, o que permite que eu poderia estar fazendo esse papo aqui, transitando, por exemplo, num táxi ou num ônibus, ou estar em qualquer outro lugar fazendo a mesma intervenção que estou fazendo agora. Esta mudança radical nas condições objetivas, materiais, do processo de trabalho e de produção, alteram significativa a estrutura produtiva, com um grande impacto, profundo impacto no mundo do trabalho, trazendo discussões como essas que o Sidney resumiu aqui, reuniu, que são fundamentais. A discussão, por exemplo, sobre como é que regula a jornada de trabalho, lembrando que há mais de 200 anos o movimento sindical no mundo todo luta e disputa a regulação da jornada de trabalho. Chegamos a ter jornada de trabalho extensa de 16 horas durante 7 dias de semana, de crianças com menos de 10 anos de idade, ou seja, o movimento sindical veio ao longo de décadas e séculos disputando a regulação, diminuindo a jornada de trabalho, controlando a forma de inserção no mundo laboral e estabelecendo que a regulação deveria ser feita pelo Estado, por meio da legislação, ou delegando essa regulação nos Estados democráticos para o sistema de relações de trabalho e, portanto, o papel do sindicato, da convenção coletiva, do acordo coletivo, do contrato coletivo do trabalho. Bom, se essa é uma questão tão estrutural e nós estamos diante de uma mudança tão profunda como essa que está acontecendo no mundo do trabalho, qual é o sentido de urgência que nós temos de ter uma medida provisória que já está em vigor, portanto, essas regras que o Sidney reuniu aqui na apresentação já estão valendo, portanto, são regras que alteram uma coisa que está profundamente mudando o mundo do trabalho. Por que não esta medida necessária e que está em debate no Congresso Nacional não ser fruto de um debate cuidadoso no Congresso Nacional para recepcionar todas essas preocupações que o Sidney muito bem trouxe aqui para o debate? Então, a primeira questão é que não cabe, não é pertinente, não tem sentido nós fazermos uma intervenção na regulação de um aspecto tão importante que alteram e que impactam a vida de milhões de pessoas, ainda mais no caso do teletrabalho ou do trabalho mediado por aplicativo. Há estimativas hoje que perto de 5 milhões de trabalhadores e trabalhadoras no Brasil estão diretamente vinculados a esse tipo de trabalho. E ainda mais fazendo regulações como essa, que, como bem registrou Sidney, trazem uma consolidação do desequilíbrio na relação laboral, empoderando as empresas a regularem essa relação de trabalho a seu modo, desprotegendo os trabalhadores e protegendo a empresa para definição e fixação de jornadas de trabalho sem risco para as empresas, portanto, horas extras, excesso de trabalho, nada disso poderá ser, digamos, demandado pelos trabalhadores nessa regulação, tirando o sindicato dessa regulação, portanto, de uma regulação que deveria ser coletiva, porque afeta a vida de todos os trabalhadores, não é de um ou de outro, mas é a relação de trabalho como um todo. Estava outro dia debatendo com as empresas que fazem entregas de comidas ou de mercadorias, iFood, 99, essas empresas todas que fazem esse trabalho, com a associação deles, eles estimam que as empresas, as 10 maiores empresas, tem em torno de 1.600.000 trabalhadores. Essa regulação dá a essas empresas o poder de definir a jornada de trabalho a seu favor e contra os trabalhadores,
sendo que os trabalhadores reclamam da intensidade da jornada de trabalho e da forma como ela é controlada. Portanto, claramente é uma medida provisória que dá validade a um regramento comandado pela empresa, tirando o sindicato da representação coletiva e, portanto, da construção de uma regra na relação direta, ou retirando o poder do Estado, especialmente da Justiça do Trabalho. Quero lembrar que, em novembro do ano passado, o governo recebeu de um grupo de especialistas que ele criou, chamado Grupo GAET, Grupo de Assessoria Especialista do Trabalho, se eu não me engano, essa é a terminologia, de um grupo de especialistas, dito especialistas, juristas, advogados, inclusive ministros do TST, que formularam um conjunto de propostas para o governo, e um subgrupo, que foi coordenado pelo ministro do TST, Ives Gandra, é um subgrupo que teve por objetivo propor, e eles apresentaram cerca de 150 propostas, na visão do ministro que apresentou esse relatório, para complementar a reforma trabalhista de 2017. E aí, Sidney, na apresentação que ele nos fez, ele disse claramente o seguinte: nós queremos, com essas propostas, limitar a atuação, né, a militância da Justiça do Trabalho, que vem insistindo em descumprir as diretrizes da reforma trabalhista de 2017, questionando aquelas reformas que favorecem as empresas e que dão poder às empresas e desequilibram ainda mais essa relação laboral pró-empresa, portanto, dando segurança às empresas de que elas poderão cumprir as suas finalidades sem nenhum tipo de mediação. Então, essa medida provisória vem em consonância, em coerência com aquelas propostas apresentadas por esse grupo de trabalho, que sugere ao governo uma série de medidas claramente pró-empresa, no sentido de favorecer a segurança jurídica das empresas, de que elas poderão dispor de trabalhadores nas mais diferentes formas de contratação, não reconhece, em boa parte, vínculo laboral em muitas dessas formas de relação, e, neste caso, quando reconhece algum tipo de vínculo laboral, como no caso do teletrabalho, dão às empresas, essas medidas, capacidade de elas terem total autonomia e independência para definir elas a forma de relação e de subordinação dos trabalhadores do ponto de vista da fixação da jornada e da fixação, inclusive, da maneira como esse trabalho se realiza. Portanto, na nossa visão, ela não é uma medida correta do ponto de vista legal, não cabe urgência para esse assunto, ele é muito importante e, dada a sua extensão e importância, deveria ser tratado no Congresso Nacional por meio de uma legislação e um debate que pode ser com urgência, mas num debate no Congresso Nacional, e só ser aplicado depois de ouvir as partes, inclusive a representação dos trabalhadores, nessa representação para a regulação do teletrabalho, na nossa visão, um empoderamento dos sindicatos e das organizações do Estado para que essa regulação passasse a ser virtuosa. Se as empresas precisam usar esse tipo de recurso para alocar força de trabalho para executar suas atividades, é necessário que a regulação proteja os trabalhadores e as trabalhadoras que estarão inseridos nessas formas de ocupação, com jornada, com os direitos, com as condições, e responda aos novos aspectos que essa nova condição de trabalho passa a exigir, como o uso de equipamentos, o financiamento desses custos e assim por diante. Muito obrigada, Clemente. Vou passar de volta para o Sidney para ele continuar. Ele tinha, durante a fala, dito que sobre a noção clara sobre o que é teletrabalho, né? Sobre explicar um pouco mais sobre essa parte da medida. Então, Sidney, para você continuar um pouco para a gente. Bom, estou plenamente de acordo com as ponderações do Clemente. Eu acho que essas são as questões, digamos, de diagnóstico mais
mais crítica, né, Clemente, da forma, né, mas não é uma novidade no governo Bolsonaro, porque o Bolsonaro já começa fazendo essa ofensiva via medida provisória em 2019. A pandemia foi uma oportunidade e agora eu acho que essa pós-pandemia sinaliza que se mantém. Ou seja, é um modelo, claro, autoritário das medidas provisórias, que não há debate com a sociedade, nem com o Congresso, muito menos com os sindicatos. Acho que esse ponto eu estou de acordo. Agora, sobre o modelo, eu acho que tem novidades. Eu acho que a profunda reforma trabalhista, essa impõe no sentido mais geral, mas não sei se você concorda, é uma reforma para além da regulação do teletrabalho, porque ela, a pretexto de discutir a questão da jornada, prevenir as empresas, com a intenção ou não, ela vai abrir a possibilidade para criar contratos de teletrabalho para produção de forma generalizada. Ou seja, você pode contratar um trabalhador e pagar na modalidade, o cortador de cana, um exemplo bom, que você paga por produção. E você não tem nem jornada, ou seja, não se paga horas extras. Então, é uma porta de generalização de um trabalho precário nunca antes vista, eu acho. Então, a pretexto de um teletrabalho, isso vai permitir o contrato de produção. E veja bem, um dos problemas que eles tinham era a classificação do que é teletrabalho ou não pela Justiça do Trabalho. E a medida provisória ela vai nesse ponto para permitir o modelo híbrido. Ou seja, pode ser presencial, pode ser à distância. Ela não cria nenhum patamar. Por exemplo, a lei da Espanha, ela fixa que a cada 3 meses você tem que trabalhar pelo menos 30% do tempo em teletrabalho para que se caracterize o teletrabalho. Essa medida não cria nenhuma salvaguarda. Então, vai permitir que as empresas contratem todo mundo, 100% da mão de obra, em última análise, em teletrabalho, e alguns dias você faça alguma atividade presencial. Isso não descaracteriza o trabalho físico, presencial na empresa. E aí, Clemente, eu acho que dilui todos os demais direitos, né? Porque essa individualização do teletrabalho sem limitação de jornada e que permite trabalhar presencialmente faz com que os outros direitos vinculados ao contrato, sobretudo a remuneração, ela fique esvaziada, né? Auxílio, alimentação, né? Esse debate desaparece. Então, eu acho que esse é um ponto muito crítico dessa individualização radical e uma precarização sem limites que esse teletrabalho, que é um ver tão amplo, não define nada, não é nenhum teletrabalho, não caracteriza nada. Eu acho que o outro ponto importante é atacar um mecanismo de resistência que ainda sobrou depois da reforma, que é a Justiça do Trabalho, você tem razão. E aí o faz tentando criar barreiras de acesso à justiça, ou seja, respondendo àquela jurisprudência que vinha aos poucos fixando limites à terceirização, à regulação do teletrabalho. Ou seja, eles regulando agora, eles impedem que isso se discuta. Em suma, eu acho que não tem nenhum modelo definido nesse teletrabalho, não dá a dizer que se inspirou em alguma legislação, em algum país. As poucas leis que nós conhecemos da Argentina, da Espanha, outros na América Latina, não tem nada que tenha essa referência, pelo contrário, é uma outra direção. Essas normas, bem ou mal, estão preocupadas com a questão do tempo de trabalho e tempo de vida familiar, desconexão, já com temas novos relacionados à tecnologia. Esse silêncio dessa medida provisória é muito eloquente. Por quê? Porque ela é uma ofensiva contra o trabalho regulado. Acho que esse é o meu ponto. Então, não é uma regulação do teletrabalho, mas uma nova ofensiva contra o trabalho regulado. Ou seja, isso aproxima muito do trabalho autônomo, eu acho, ou seja, um CLT desprovida de direitos. Basicamente, esse é o contexto, eu acho que é muito grave a forma que o teletrabalho aparece nessa medida provisória. A rigor permite desregular outras formas de contratação do trabalho, para além da ideia do teletrabalho, ou seja, uma desordem completa na regulação. Clemente? Devolvo para o Clemente.
Não, mas eu tenho plena concordância, Sidney, com as tuas observações. Acho que é exatamente isso. Quando eu resgatei um pouco essa ideia do GAET, era justamente trazendo para essa reflexão aqui a intencionalidade de avançar na desregulação e avançar no sentido de eles colocam, inclusive, no próprio relatório, proporcionar a plena implantação da chamada carteira verde e amarela, do que nada mais é do que isso que você falou, eu trabalho totalmente desregulamentado, com alguns princípios básicos, meia dúzia, sem CLT e sem sindicato, ou seja, é a relação individual com o empregador e o empregador definindo qual é a regra do jogo, o trabalhador aceita ou não aceita, né? E isso dando ao empregador a segurança jurídica que ele não terá questionamento daquelas regras que ele está definindo, e o trabalhador subordinado sem capacidade de recolocar essa relação em outro patamar, que é justamente o que a gente vem fazendo ao longo dessas décadas e séculos, que é justamente reequilibrar uma relação desequilibrada, no qual sindicato e Estado, e no caso do Brasil, a Justiça do Trabalho, com um papel muito importante, estabelecer padrões de equilíbrio, mesmo que essa relação seja desigual, tornando menos desigual essa relação. E agora, essa desregulação, ela é uma desregulação que faz parte do ideário, da visão de mundo que expressa esse governo, ou seja, eles realmente acreditam, propõem e defendem uma plena desregulação, né, das relações de trabalho, inclusive parte deles consideram que sindicato e a própria Justiça do Trabalho são anomalias, que nós não deveríamos ter isso na sociedade. O trabalhador individualmente negocia com cada empregador as condições que forem impostas. E, portanto, o que eles estão fazendo é dar mais um passo nesse sentido de um aprofundamento da desregulação e da limitação do poder regulatório que tanto o Estado, a legislação, ou especialmente a Justiça do Trabalho, mesmo que a posteriori intervindo na relação, e o sindicato na relação no dia a dia, poder disputar essa regulação e colocar isso em novos patamares. Desregular a partir da jornada de trabalho e da forma de relação laboral para uma condição de trabalho que já era complexa e que se torna cada vez mais complexa com o avanço da tecnologia, porque permite isso, permite as pessoas estarem em múltiplos lugares, em diferentes condições e sempre conectados, e, portanto, organizar processos de produção que são muito distintos, que podem combinar atividade presencial e não presencial, mas é uma regulação, como bem você registrou, que traz como algo contido nela, sem explicitar, uma possibilidade de expansão das formas de relação laboral, agora caracterizada como teletrabalho, para ampliar essa desproteção e segurança para as empresas fazerem a organização do processo produtivo e do trabalho, caracterizando esse trabalho como teletrabalho, mas, na verdade, caracterizando qualquer situação de trabalho quase como teletrabalho, porque todos os trabalhadores, provavelmente, de maneira progressiva, estarão cada vez mais mediados por aplicativos, plataformas, pelo uso de equipamentos. Portanto, isso abre precedentes para que nós tenhamos uma extensão do uso desse recurso que a medida provisória traz, para liberar as empresas de reorganizar esses processos com a segurança jurídica de que aquilo enquadrado como teletrabalho, como você disse, tudo cabe quase nessa regulação que não limita a nada e, portanto, ao não limitar, dá o poder às empresas para que elas coloquem esses contornos no limite que elas desejarem, cria, portanto, uma situação de desproteção estrutural do mundo do trabalho, coisas que estão presentes hoje na fala das trabalhadoras e dos trabalhadores que testemunham essa experiência, seja pelo excesso de jornada, seja pela precarização da condição de trabalho, seja pela subordinação e pela falta de correspondência, seja pelos custos para exercer esse trabalho,
seja com a desproteção social, desproteção laboral, acidentado, com doença, mulher grávida, ninguém tem assistência e proteção, as desproteções previdenciárias, pessoas que não terão direito a uma aposentadoria, uma desqualificação da remuneração e uma ausência daqueles direitos básicos, a desproteção do ponto de vista da saúde, das normas de segurança, ou seja, nós fazemos, como país, um passo de regressão estrutural naquilo que décadas de muito trabalho, de muita militância, de muito investimento para criar um padrão de regulação do trabalho que fosse virtuoso. Se as empresas precisam de um mundo do trabalho mais flexível para organizar sua produção, nós temos que imaginar um sistema protetivo que, ao mesmo tempo, dê flexibilidade às empresas e dê segurança e proteção aos trabalhadores. Portanto, é preciso gerar um conjunto de regras que garanta proteção, como você disse, a jornada de trabalho, o direito à desconexão, a garantia de ter os equipamentos, de ter proteção de renda se for acidentado, se ficar doente, se estiver grávida, e assim por diante. Ou seja, é preciso estender para esta condição de trabalho, que é nova em muitas situações, esses direitos aplicados a essa nova condição, e, portanto, são todas categorias e conceitos que precisam ser tratados pelos empregadores, pelos trabalhadores, pelos especialistas no mundo do trabalho, por aqueles que militam regulando o trabalho, por aqueles que atuam identificando os problemas e julgando, analisando as ocorrências que são colocadas, que essas pessoas pudessem indicar qual é o modelo que seria virtuoso para a nossa sociedade. Não é isso que a medida provisória faz, tenho pleno acordo com o que você traz e creio que nós teremos um longo trabalho no Congresso Nacional, mais uma vez, para tentar alterar esse tipo de conduta que está expresso nessa medida provisória. Sidney? Bom, para justificar um pouco minha formação de jurista aqui, Clemente, vou tentar agregar alguma reflexão, acho que mais jurídica, e essa é uma certa demanda hoje dos trabalhadores, que vão perguntar, afinal, essa medida é legal, é constitucional? Eu acho que vai ter um debate bem interessante sobre a constitucionalidade dessa medida, porque a limitação da jornada de 8 horas faz parte do texto constitucional. E a tendência é que o teletrabalho, a Constituição não cria nenhuma exceção, o teletrabalho, da forma como regulado, por produção, por tarefa, não exclui os mecanismos de controle. Acho que esse é um ponto interessante de debate, porque isso é muito diferente daquele trabalho externo, clássico, sem nenhum controle, que não tinha jornada, o vendedor autônomo. E aí eu acho que está um ponto de discussão para os trabalhadores e que serve de ferramenta para um debate jurídico. Essa medida provisória parte do pressuposto que o teletrabalho por produção ou por obra, ele está livre, está isento de controle. E pelos mecanismos de teletrabalho hoje, com o uso das tecnologias, obviamente esse controle não só permanece, como é reforçado. Então, essas empresas não estão abrindo mão do controle. Certamente elas vão fazer o controle pelo resultado do trabalho, pela tarefa. Então, se isso parte do controle, ao meu ver, se há controle, o trabalho controlado, ele tem uma limitação de jornada, a jornada é de 8 horas. Então, a meu ver, há uma possibilidade, alguma discussão da inconstitucionalidade desse mecanismo de exclusão direta do trabalho por produção por obra da jornada de trabalho. Então, é um tema, eu acho, que pode ser pensado. Né? E, claro, uma discussão mais ampla, mais teórica, eu acho que isso esvazia completamente o sentido de um direito do trabalho que ainda tenta sobreviver. Né? A ideia de proteção, de equilíbrio. E a medida provisória, ela cria um desequilíbrio tal de direitos, de condições, né? Não há nenhuma salvaguarda para o trabalho, nenhuma, basicamente nenhuma. Né? Então, o conteúdo do teletrabalho é definido pela empresa no contrato individual e não há nenhum limite. Então, se não há nenhum limite mínimo, isso faz sentido com que se fica descaracterizado completamente uma relação contratual
nem na relação do consumidor, hoje não tem um contrato tão desequilibrado como esse do teletrabalho. Então, acho que por aí pode-se criar algum sentido de resistência, embora, claro, isso vai cair uma discussão no Supremo e não vai se chegar, talvez, nesse contexto, a uma decisão rápida que responda a isso. Mas acho um debate que tem que se fazer. O segundo ponto, do ponto de vista de direitos, eu acho que o diagnóstico que você tem é isso hoje. Nós estamos ficando com o texto da Constituição, só os direitos fundamentais. Só que os direitos fundamentais da Constituição, que são lá, claro, ali alberga não só os direitos dos trabalhadores, mas os direitos da empresa, a liberdade da empresa. Sempre que esses direitos fundamentais são colocados na balança com os direitos da empresa, a liberdade da empresa, em regra, eles acabam cedendo. Então, as últimas decisões que nós tivemos, por exemplo, no Supremo, nos últimos anos, pelo menos, a liberdade contratual tende a tornar esses direitos fundamentais subalternos. Então, é preciso uma regulação, eu acho, ao meu ver, para além da Constituição. Já ficou claro que é insuficiente nós ficarmos com alguns direitos só na Constituição. Na nossa tradição do modelo regulado, nós precisamos de leis, precisamos de um debate público que crie uma regulação pública do teletrabalho e crie espaços para negociação coletiva. E aqui é até interessante, porque a lei de 2017, a reforma, criou a possibilidade da negociação coletiva transacional teletrabalho. E que na medida provisória da pandemia isso é silenciado, e esta também. Ou seja, em 2017, a reforma, que era totalmente desregulamentadora, apostava um pouquinho na negociação coletiva. Esta, acho que faz uma mudança muito grande para apostar completamente no poder da empresa, ou seja, é um desequilíbrio total, e aí o direito à negociação coletiva também fica completamente esvaziado. Esse é também um ponto, Clemente, que eu acho interessante, porque na Constituição, dos poucos pontos previstos de negociação coletiva é salário e jornada. E é exatamente isso que as empresas vão fazer com os teletrabalhadores. Negociar as condições de salário e de jornada. Talvez querer alterar os contratos em vigor, sem a negociação coletiva. Então, se imagina uma grande empresa que tem 1.000 trabalhadores, vai fazer um novo contrato, um termo aditivo, alterando todos os contratos individuais, sem a negociação coletiva. E alterando o quê? Salário e jornada. Aí eu acho que é um debate também que se teria que enfrentar, sustentando uma certa violação do texto da Constituição que torna obrigatória a participação do sindicato e a negociação coletiva. Obrigada, Sidney. E vocês dois falando e eu refletindo que um dos primeiros atos do governo Bolsonaro, em 2019, um dos primeiros mesmo, foi o fim do Ministério do Trabalho, né? Em 1º de janeiro de 2019, ele finalizou o Ministério do Trabalho, que existia desde 1930. E essa medida provisória da qual a gente está tratando aqui, que é uma medida provisória que provoca desequilíbrio, né, desproteção do trabalhador, ela é mais uma somada a uma série de iniciativas que foram no sentido de desproteger a população brasileira, desproteger o mercado de trabalho, né, esvaziar as leis trabalhistas. Depois a gente teve a questão previdenciária, que foi um outro caminho adotado por esse governo, uma outra via adotada por esse governo para a desproteção e o empobrecimento aí dos trabalhadores, dos pobres no Brasil. Vou passar de volta para o Clemente para ele poder continuar. Bom, Ellen, eu acho que a agenda desse debate está bem pontuada. Acho que nós, principalmente o Sidney, trouxe aqui um conjunto de elementos que caracterizam essa medida provisória. Você resgatou agora, são sucessivas iniciativas no qual o governo, de forma recorrente, afirma a sua compreensão e o seu propósito de regular as relações de trabalho pró-empresa e, portanto, tirar todos os instrumentos de regulação e de proteção coletiva, especialmente o sindicato, limitar de maneira muito severa a atuação do Estado, especialmente da Justiça do Trabalho, dar às empresas capacidade
de reorganizar as atividades laborais em uma empresa, regulando isso diretamente, ela e o trabalhador, dando poder às empresas fazer isso. A medida provisória é clara, em 48 horas o empregador pode fazer e tomar várias iniciativas que alteram, evidentemente, as condições básicas, que é da fixação da jornada, da regulação da própria relação de trabalho, trazendo todos esses aspectos que podem caracterizar como teletrabalho um conjunto de atividades que não necessariamente são caracterizadas como teletrabalho, e colocando o ônus sobre o trabalhador, dando liberdade às empresas de tomarem uma série de iniciativas para a fixação da jornada e da própria remuneração. Portanto, a essência da relação laboral está sendo alterada não só na CLT, mas que o Cine traz de forma muito precisa, questionamento, inclusive, em aspectos que a própria Constituição define, como a jornada de trabalho de 8 horas. E, portanto, nós estamos diante de mais uma das inúmeras iniciativas que esse governo vem tomando em todas as áreas, na questão ambiental, social, no enfrentamento da pandemia, na questão laboral e nas demais questões que esse governo, na verdade, trabalha a desregulamentação e, na verdade, traz para as relações sociais a constatação de que os desequilíbrios vão ser favorecidos, o poder concentrado, no caso com o empregador, vai ser protegido e favorecido, e que nós teremos, nessa condição, acho que o presidente foi muito preciso quando ele estava para tomar posse, dizendo: você quer trabalho e emprego. Esse governo claramente está dizendo que estará difundindo o trabalho nas condições precárias, de baixo salário, de jornada extensiva. O resultado disso, nós sabemos, para a economia, é uma economia que caminha com uma dinâmica muito, muito ruim, uma dinâmica econômica de baixo crescimento econômico. Resultado dessa dinâmica são empregos de baixa qualidade, desemprego muito alto, precarização muito elevada, aumento da pobreza e da miséria, inclusive pela desproteção do mundo do trabalho, concentração de renda e de riqueza. Portanto, tudo no sentido contrário daquilo que nós, que defendemos um papel regulatório do Estado e dos sindicatos, o papel de políticas públicas que gerem empregos de qualidade, crescimento dos salários, proteção social, laboral e previdenciária. Então, nós estamos na contramão com essas medidas. São medidas que o governo poderia tomar como iniciativa de projeto e submeter ao Congresso Nacional, ele não o faz. É evidente que, considerando também um ano eleitoral, lança um conjunto de medidas justamente para fazer disso ativos no processo de disputa eleitoral. Essa medida provisória já tem eficácia do ponto de vista formal, portanto, já está valendo, e assim que o governo Bolsonaro vem governando por meio de medidas provisórias que passam a ter validade, e que nós temos que lutar agora no Congresso Nacional, de um lado, e depois na própria Justiça, no próprio Supremo, disputando a legalidade desse processo, ou talvez, espero que em um outro governo, num futuro governo, em um Congresso renovado a partir de janeiro, possamos reverter e recolocar o país em uma outra trajetória de crescimento econômico e, ao mesmo tempo, de um crescimento econômico que gere bons empregos, bons salários, uma boa regulação do trabalho, com proteção às empresas do ponto de vista das regras, com proteção aos trabalhadores e trabalhadoras do ponto de vista das regras, portanto, regras que sejam coletivamente aceitas como regras corretas para reger as relações de trabalho, que a Justiça do Trabalho tenha poder de observar os descumprimentos, que os sindicatos possam ser instrumentos para construir regras e fiscalizar no dia a dia do mundo do trabalho essas regras e poder resolver lá no local de trabalho esses conflitos. É nisso que a gente acredita. Isso está muito distante dessa medida provisória, ela vem justamente no sentido contrário, e o nosso trabalho é reverter
impedir que essa medida continue avançando e recolocar o país em uma outra trajetória de regulação do mundo do trabalho para a gente ter um país com qualidade de vida, bons empregos, bons salários, uma economia com um sistema produtivo robusto, mas que seja capaz de distribuir o resultado do trabalho coletivo de todos, inclusive com boas condições de trabalho, de jornada e de salário. Muito obrigada, Clemente. Nós chegamos aqui nos 10 minutinhos finais do nosso Pauta Brasil, e eu vou passar agora já para as considerações finais do Sidney, e depois de volta para você. Sidney, 5 minutos para as suas considerações finais. Bom, encaminhando para o final do debate, acho que esse tema é um tema de debate aberto, são muitas questões, né? Eu queria destacar uma aqui para não deixar passar, Clemente, que eu acho que é o impacto dessa medida provisória nas negociações coletivas que têm conteúdo de teletrabalho. Os trabalhadores, se sabe, em alguns setores mais estruturados, bancários, petroleiros, conseguiram construir alguma pauta e discutir teletrabalho. Eu acho que a medida provisória tende a criar um conflito com essas regulações que eram, digamos, iniciais, embrionárias. Então, a meu ver, as empresas podem tomar a iniciativa de usar a medida provisória para repactuar ou até para abandonar as negociações coletivas até aqui construídas ou em processo de construção. E que tem muitos pontos de interesse dos trabalhadores no teletrabalho, né? A questão da desconexão, alguma flexibilidade em transporte. Eu acho que a medida provisória, nesse sentido, é também uma medida que ataca a negociação coletiva, ou seja, aquilo que restava ainda de contratação coletiva, que, bem ou mal, estava tentando construir em termos de teletrabalho. Bom, como última consideração, eu acho que é óbvio que o diagnóstico da medida provisória não é difícil de fazer, como um diagnóstico de continuidades de reformas que desregulamentam o trabalho, de aprofundamento, né? Mas ainda de uma ofensiva maior, eu acho. Né? Não só porque é uma medida provisória, mas como tenta, agora, eu acho, ingressar no núcleo da contratação do trabalho, que é o salário e a jornada. Esse, ao meu ver, isso desestrutura tudo. Então, esse é o ponto que eu acho do diagnóstico. As alternativas aí, eu acho que são, de fato, pode ser pensada só no contexto de resistência dos trabalhadores, a justiça é um caminho, ir ao Supremo é um caminho, mas isso tende a ser insuficiente. Isso vai depender de um processo de resistência política maior, obviamente, para reverter esse quadro de degradação da proteção do trabalho, e essa medida provisória talvez seja uma grande síntese desse modelo que ousado, voraz, de desconstrução de uma ideia de proteção que nós tínhamos, que fomos construindo bem ou mal, tínhamos essa promessa, e que o cenário político e econômico nos levou a esse patamar, agravado, é claro, pela fragilidade do emprego nesse momento de pós-pandemia. Então, o desafio é imenso, acho, para os trabalhadores, para o direito do trabalho e para construir espaços de regulação democrático na relação do trabalho. Muito obrigado. Muito obrigada, Sidney, pela sua participação. Agora o professor Clemente também, para poder finalizar. Bom, Ellen, eu queria agradecer, acho que nós procuramos trazer, que fiquei muito contente de poder participar aqui com o Sidney, acho que trouxe muitas reflexões e muita contribuição para uma leitura crítica e para uma atuação que nós teremos que fazer, especialmente agora no curto prazo, junto ao Congresso Nacional, procurando qualificar o debate e tomar iniciativas que procurem reposicionar a iniciativa da regulação, respondendo a essas questões que foram aqui trazidas, especialmente olhando para as mudanças no mundo do trabalho, o impacto das novas tecnologias, especialmente os aplicativos, plataformas e toda a mediação que a tecnologia vem fazendo no sentido de permitir
novas formas de organização de processos produtivos, especialmente no setor de serviço e comércio. Então, é um desafio enorme, nós temos uma agenda que está no centro da preocupação do movimento sindical. Há, evidente, perplexidades, porque são todas coisas novas, há um esforço por criar e imaginar respostas que permitam fazer esse tipo de iniciativa de regulação virtuosa, mas também reconhecer que é muito difícil fazê-lo quando nós temos um governo que mobiliza o Estado no sentido contrário, como faz o governo Bolsonaro. Então, debate como esse do Pauta Brasil é fundamental. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês, prazer muito grande estar aqui com você, Ellen, com Sidney, e vamos em frente, que a nossa jornada é longa, temos muita coisa para enfrentar ainda para resistir a esse tipo de medida e de iniciativa. Clemente, Sidney, nós agradecemos muito a participação, a contribuição de vocês aqui no Pauta Brasil, agradecemos a todas as pessoas que nos acompanharam pelas nossas redes, pelo YouTube da Fundação e dos canais parceiros, e até a próxima quarta-feira, às 5 horas.